Palavra de Deus, queridos, Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Texto que já está aí projetado para você, se você também puder abrir sua Bíblia, puder acompanhar no celular, enfim, de forma que você também tenha aí a sua reflexão e, claro, faça lá suas anotações aí, daquilo que Deus vai estar falando ao seu coração para estar compartilhando durante a semana. Lucas 12, a partir do verso 22, diz assim: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto, e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém. Meu irmão, minha irmã, qual é a sua prioridade? Quais são as prioridades da sua vida? Imagine que se você tivesse que fazer um exercício, colocar um papel no celular, uma lista com as suas principais preocupações. Qual seria, assim, o seu top 5, As 10 mais. Possivelmente, temas como família, filhos, casamento, netos, trabalho, dinheiro, estudos, saúde física, saúde mental, projetos pessoais de curto prazo, futuro. São coisas que estariam aí na sua lista. E aí a gente precisa ser honesto, irmãos? Será que na sua lista de preocupações, o reino de Deus ocuparia o primeiro lugar? Será que pelo menos estaria ali na lista entre as 3 principais preocupações? 5 primeiras. Quem sabe as 10 primeiras? Bem, com certeza entre as 100 primeiras estaria. Pronto.
O reino de Deus está entre as suas 100 primeiras preocupações. Olha que coisa maravilhosa. Sensacional. Pronto. Está melhor que muita gente, já alcançamos o nosso objetivo, podemos fechar e ir embora para casa. Ocorre, porém, que o nosso Senhor Jesus Cristo tem uma opinião diferente. O desafio de Jesus é que o reino de Deus venha antes de todas as demais preocupações. Ele precisa ocupar o primeiro lugar, como esse texto está registrado lá na versão do Evangelho de Mateus. Ou ele vem antes das demais coisas, ou ele se torna algo acessório, sabe? Um enfeite, algo dispensável. Na prática, quer dizer que na vida de muitos cristãos o Evangelho ocupa de fato o lugar errado. Quando o reino de Deus é apenas um, entre tantos outros assuntos, quando ele não está entre as nossas principais preocupações, quando damos a ele uma posição irrelevante, significa que Jesus é irrelevante para a gente? Qual é a posição que o reino de Deus ocupa na sua vida? Veja que Jesus afirma que nossas principais preocupações revelam onde está o nosso coração. Nossas principais preocupações indicam o nosso tesouro, o que é mais precioso para cada um de nós, o que é mais importante. Do ponto de vista de Jesus, ou o nosso coração está no reino, ou está no lugar errado. Lidamos assim com um tema que possivelmente a maioria dos cristãos, no mundo todo, em toda a história, tem dificuldade. Todos os membros da nossa igreja, eu e você, de alguma maneira, temos dificuldade nesse assunto. Por isso a importância dessa reflexão. Qual é o lugar que o reino de Deus ocupa na sua vida? Será ele prioridade ou não? Para entender melhor, a gente precisa começar a refletir sobre o significado, né, de reino de Deus. E aí a gente inicia entendendo que quando Jesus fala de buscar o reino de Deus, ele não está falando de você buscar alguma coisa que você perdeu, ou buscar alguma coisa que está escondida, ou buscar alguma coisa que você precisa de muito empenho e dedicação para conquistar. Observe o que Jesus diz no versículo 32. Ele vai dizer: não tenham medo, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. O reino de Deus é doação, o reino de Deus é graça, o reino de Deus é presente de Deus. De modo que se o reino de Deus já foi dado, ele já está disponível, acessível. E quando é que isso aconteceu? O reino chegou quando Jesus chegou. O Senhor nos deu o reino quando Ele nos deu o Seu Filho como nosso Salvador. O reino de Deus é toda essa realidade que Deus nos disponibiliza através de Jesus. É um reino, porque tem um rei, e esse rei chegou até nós. Esse mundo, conforme nós conhecemos, é uma criação contaminada pelo pecado, distorcida, uma humanidade que se rebelou contra o Criador, uma sociedade contrária aos valores do reino de Deus, um mundo que é um espaço da ação de forças malignas. Então essa é a realidade ao nosso redor, mas apesar de toda essa maldade e pecado, Deus amou o mundo.
Deus não desistiu de sua criação. Ele envia o seu Filho para reivindicar a sua criação. E ele faz isso iniciando um novo reino dentro das estruturas do antigo reino. Deus não criou o reino em um outro planeta e mandou um foguete para a gente ir para lá. Ele veio aqui. E ele começa algo novo aqui. Jesus, o Filho de Deus, é esse que vem trazer o reino. Ele é o rei, ele traz o reino. E aí tem um ponto muito interessante. Porque quando a gente estuda história, geografia, a gente aprende que os reinos desse mundo, eles se expandem de que forma? Por meio de guerras, por meio de invasões, conquistas militares. A expansão dos reinos desse mundo envolve sempre a imposição de força. Os mais poderosos vão impondo a sua força, vão conquistando, vão estabelecendo domínio. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus avança não por imposição. O reino de Deus avança por doação. Não pelo sacrifício dos outros, mas pelo alto sacrifício. Quem morreu para trazer o reino foi o próprio rei. Ele não humilhou os outros, ele se humilhou. Ele não veio ser servido, ele veio servir. Ele não veio cobrar ou exigir, ele veio dar. Não do que lhe sobrava, ele veio dar a si mesmo por nós. Então, onde reinava a morte, surge vida. Onde reinava pecado, surge santidade. Onde reinava mentira, surge verdade. Onde reinava a opressão, chega a liberdade. Onde reinava a culpa, chega perdão. Onde reinava a maldade, chega a bondade. Onde reinava o mérito, chega a graça. Onde reinava o desespero, chega a esperança. Onde reinava a violência, chega a paz, o príncipe da paz. Onde reinava a idolatria da criação, chegou o livre acesso ao Criador. Onde reinava a superstição e a religiosidade, chegou a comunhão real com o Deus vivo. Então o reino de Deus é a vida que Deus nos oferece em Cristo. Essa foi justamente a primeira pregação de Jesus. As primeiras palavras que Jesus pregou, conforme nós vamos ver no Evangelho de Marcos, foi: o reino de Deus chegou. Por isso, diversas parábolas contadas por Cristo iniciavam exatamente com essa expressão: o reino de Deus é semelhante a... Com que compararemos o reino de Deus? E aí vem a parábola. Ilustrações de diferentes aspectos dessa realidade. Então, a gente poderia sintetizar dizendo que tudo que diz respeito ao relacionamento com Deus a partir de Cristo diz respeito ao reino de Deus. Toda a vida cristã, toda a nossa espiritualidade, tudo que diz respeito à igreja, no presente e no futuro, tudo tem a ver com o reino. O reino de Deus, ele é o conjunto completo de tudo aquilo que Cristo começou no seu ministério, tudo que Ele está fazendo, tudo que vai ser concretizado na sua segunda vinda. O Evangelho é, então, a oferta do reino. Através do Evangelho, o Senhor nos oferece a participação no seu reino, nos chamando a fazer parte dele. Portanto, buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, significa tomar uma decisão. E aí entra a nossa primeira prioridade. A prioridade da escolha pelo reino. Uma escolha pessoal, uma escolha consciente, em favor de Jesus e do Evangelho. Você ouve o rei chamar.
Você ouve o rei chamar o seu nome e você reconhece, sim, essa é a voz do rei. Esse é o verdadeiro rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele chama meu nome. E você responde, eis-me aqui. A prioridade da escolha pelo reino, irmão, significa renúncia. A partir de agora, ele vai ser o Senhor da minha vida. O que significa que eu estou renunciando ao meu reinado pessoal. A partir de agora, eu não vou ser mais o rei da minha vida. Ele vai ser Senhor. A partir de agora, eu vou negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir após Cristo. Isso de maneira voluntária, alegre. Confessar que eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu estou renunciando ao reinado das minhas vontades e desejos. Eu estou renunciando ao reinado dos interesses do mundo. O apóstolo Paulo vai descrever isso lá em em 1 Coríntios capítulo 8. Ele vai dizer assim, ora, no mundo existem muitos deuses e senhores. Muitos que se acham deuses, muitos que se acham senhores. Muitos que querem exercer senhorio e governo, porque se colocam nessa posição. Muitas pessoas que veneram deuses e se submetem a senhores. Para nós, porém, há um só Deus, o Criador de todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vivemos. Render-se aos pés de Jesus implica dizer não aos senhores deste mundo, não a qualquer um que pretenda governar nossa vida, nossa alma, nosso coração, porque a nossa lealdade, o nosso compromisso, o nosso coração pertencem, a partir de agora, a um único Senhor. Aquele que morreu e ressuscitou por nós. Aquele que nos fez sacerdotes do Deus Altíssimo. Aquele que nos fez santuário do Espírito Santo. Aquele que nos fez povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, queridos, essa é a primeira pergunta que você precisa responder hoje. Você está disposto a dizer, Senhor, eu reconheço que Jesus é o Rei da minha vida. Eu reconheço como Rei do universo e Rei do meu coração. Senhor, eu quero viver o Teu reino. Senhor, me livra do império das trevas e me traz, me transporta, me carrega para o reino de amor do Seu Filho. Não se trata do que você tem para oferecer para Ele. Se trata do que Ele oferece para você. Não se trata do que você fez ou pode fazer. Se trata do que Ele já fez por você. Talvez você já esteja frequentando essa igreja ou qualquer igreja há muito tempo, mas falta uma decisão. Falta um passo de fé. Falta uma entrega pessoal. Falta você dizer ao Senhor, eu me rendo. Eu me entrego diante do Senhor. É importante você pensar sobre isso, orar sobre isso. Bem, e o que vem depois dessa entrega? Em segundo lugar, a prioridade do reino diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Ora, cada reino tem as suas próprias regras de funcionamento, suas próprias leis. As leis que servem no Brasil, elas não se aplicam lá na Noruega. As leis do Japão, elas estão limitadas ao território japonês. Cada reino, suas regras. Quando eu respondo ao chamado do Evangelho com fé,
Quando eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, eu agora me tornei um cidadão do reino. Como tal, eu preciso entender que o relacionamento com Deus é a regra mais importante desse reino. A que está acima de todas as outras. É nesse contexto que a gente compreende o que Jesus quer dizer aqui sobre comer, beber e vestir. Note, Jesus não está discutindo aqui ou implicando com o comer, o beber e o vestir, naturalmente. Jesus comia, Jesus bebia, Jesus se vestia. Então Jesus reconhece que são necessidades. Precisamos nos alimentar, precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa casa, da nossa família, enfim. O ponto central aqui do texto tem a ver com as preocupações. Bem, por um lado, no argumento de Jesus, elas são inúteis. Ficar preocupado e ansioso não resolve o seu problema. Todos nós sabemos, talvez nós sejamos a geração que mais tem a consciência dos efeitos nocivos, destrutivos da ansiedade. Agora, por outro lado, a preocupação excessiva com as nossas necessidades fazem com que a comunhão com Deus, o reino de Deus, se torne algo para lá de secundário na nossa vida. Então a gente fica tão obcecado com a resolução dos nossos problemas que nós abandonamos o reino de Deus. Faculdade, trabalho, conta para pagar, casa para arrumar, filho para cuidar. Meu irmão, minha irmã, quem é que tem cabeça para orar, para meditar na palavra, para vir ao culto? Falar do evangelho para o vizinho, então, meu Deus do céu. Pastor, não tem tempo, pastor, não tem cabeça para isso, pastor, eu agora só estou pensando naquele boleto que eu tenho que pagar amanhã, naquele projeto que eu tenho que entregar, naquela situação que eu preciso resolver. E aí a gente acaba, nesse processo, transformando o nosso relacionamento com Deus como uma espécie de instrumento de satisfação das nossas necessidades. Então a gente não quer comunhão com Deus. A gente quer a bênção que Ele pode dar. Não queremos o prazer da presença de Deus. Não queremos o céu. Queremos que Deus nos dê o dinheiro para pagar a conta de amanhã. Queremos usá-lo para resolver nossos problemas. Deus se torna um servo das nossas preocupações. Bem, irmãos, existem religiões que se prestam a esse tipo de negociação espiritual. Essa troca, essa barganha. O Evangelho se apresenta de maneira diferente. O verdadeiro Deus revelado em Jesus nos convida a deixar de lado as preocupações para confiar nele. Eu posso buscar o Senhor em primeiro lugar, porque eu tenho um Deus que conhece as minhas necessidades e cuida de mim. Veja, irmãos, a radicalidade da diferença do Evangelho para outras propostas. Deus não está te oferecendo uma troca. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu cuido do seu problema. Deixa comigo. Fica tranquilo. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar das suas necessidades. E eu vou fazer isso para que você se preocupe comigo, com a comunhão, com o relacionamento, com a vida espiritual, com o reino. Ele garante que as demais coisas serão acrescentadas. Então quer dizer que eu vou chegar em casa, não vou fazer mais nada. Trabalho, não estudo, não arrumo a casa, enfim. Claro que não, né? Não é o evangelho da preguiça. Jesus não está falando de você não trabalhar, não estudar, não fazer o seu melhor. Lembre, Jesus está falando de preocupação.
Jesus está falando aqui de uma batalha que ocorre na nossa mente, no nosso coração. Se o seu coração estiver nas preocupações, o seu coração sempre estará distante do Senhor, mesmo quando você estiver dentro da igreja. Quando o coração é tomado pelas preocupações, você pode estar no culto, de manhã, de noite, em 300 núcleos durante a semana, mas o seu coração nunca estará na presença do Senhor. Se o seu coração estiver cheio de preocupações, não sobrará espaço para o reino de Deus. Aí tem gente que diz assim, não, pastor, quando eu resolver essa questão, não, só tem mais uma, essa que eu preciso resolver, né? Aí eu vou me dedicar ao Senhor. Quando esse problema solucionar, não essa fase, pastor, vai passar essa fase. Quando essa fase passar, né, e eu arrumar isso, arrumar aquilo, e as coisas vão se assentar, então Irmãos, essa é a mentira preferida dos crentes, né? Todos nós contamos essa mentira, eu não sei se a gente acredita nela, mas assim, que é mentira, é mentira. Uma ilusão. Porque é uma questão de hábito, de educação. Você já educou o seu coração, já educou a sua alma a servir às preocupações. Então, seu coração ele já está viciado, né, habituado a estar focado em uma preocupação. E então, sempre haverá uma nova preocupação para você se preocupar. Um dia vai ser a saúde, outro dia o emprego, outro dia o filho, outro dia o carro, outro dia a casa, outro dia a prova, outro dia a viagem, outro dia isso, outro dia aquilo. E o mundo, claro, o mundo produzirá novas preocupações para controlar seu coração. E veja, cada vez mais nós temos novas ocupações. Novas ocupações geram novas preocupações. E repare, como cada nova ocupação demanda de você prioridade, né? O seu chefe quer que você dê prioridade ao trabalho. Seu professor quer que você dê prioridade aos estudos. Suas redes sociais querem que você priorize a atualização delas. O mercado financeiro quer que você dê prioridade ao seu dinheiro. Sua namorada, seu namorado, seu marido, sua esposa querem prioridade. Seus amigos querem prioridade. Então, todo mundo ao seu redor demanda a sua prioridade. Ninguém quer ser secundário. Como sair desse dilema? Então, começa quando a gente toma uma decisão consciente, intencional, pelo reino de Deus, e de batalhar todos os dias, para manter essa decisão. Então, você vai cuidar da sua vida, você vai estudar, vai trabalhar, vai cuidar da casa, da saúde, enfim. Mas você vai encarar tudo isso, confiando em Deus. Então eu faço o meu melhor, eu continuarei fazendo o meu melhor. Eu continuarei fazendo o que está ao meu alcance, contudo eu entenderei que não depende só de mim. Eu preciso confiar em Deus, na vontade dEle, na providência dEle, nos planos dEle, na soberania dEle. Ora, e se não depende só de mim, se não tem a ver apenas comigo, eu preciso me dedicar ao relacionamento com Deus. Buscar o reino em primeiro lugar significa colocar a confiança em Deus como prioridade na sua vida. E cultivarmos isso por meio de rotinas espirituais regulares. Veja só. Se o nosso coração tem uma dificuldade de confiar em Deus, e tem,
Se a vida gera para nossa mente novas ocupações e preocupações, a única forma, a única maneira de você combater isso é investir regularmente, investir com disciplina na comunhão com Deus. Então você precisa contrabalancear a influência do mundo sobre você. Você precisa fazer um contrapeso à tendência do seu coração de confiar somente em si mesmo. E aí você vai investir na prática regular de disciplinas espirituais. Então você vai entender que oração e vida devocional não pode ser uma questão de quando sobrar tempo, meu irmão. Sabe? Cultuar, adorar, ouvir o Evangelho não pode ser uma questão de quando sobrar tempo para você. Falar do Evangelho, conversar sobre o Evangelho, compartilhar o Evangelho, estar em comunhão, participar da ceia, não pode ser questão de quando sobrar tempo. Servir, contribuir, participar, não pode ser uma questão de quando e se sobrar tempo. Porque às vezes não sobra. E aí? Porque a nossa dedicação ao reino não pode ser uma questão de sobra. O relacionamento com Deus não pode ser um resto na sua vida. E eu queria desafiar você a pensar sobre isso. Será que para você o reino de Deus não é apenas um resto? Será que o relacionamento com Deus para você não é apenas uma questão de resto? Sabe, o que sobrar? Se sobrar, quando sobrar? Buscar o reino de Deus, irmãos. Precisa, em primeiro lugar, entender que saúde espiritual é mais importante que saúde física. Essa é a ideia da palavra de Deus. A saúde espiritual, ela é a base para eu cuidar do meu corpo, para eu cuidar da minha mente, para eu ter saúde emocional, saúde física, saúde mental. Então eu vou cuidar do meu corpo, sim. Mas porque eu sei que ele é santuário do Espírito. E eu preciso dele para servir ao reino. Um corpo saudável serve melhor. Eu vou cuidar da minha mente, porque eu preciso dela para compreender a graça de Deus, e eu vou colocar a minha inteligência, a minha criatividade, a minha sanidade mental a serviço do reino de Deus. Ou seja, o cuidado comigo mesmo, o cuidado com a minha família, uma família equilibrada e estável, serve melhor ao reino de Deus. É um espaço melhor para que os valores do reino prosperem. Então, cuidamos de nós mesmos, da nossa vida e de várias outras áreas, não por causa destas áreas. Elas não são um fim em si mesmas. Cuidamos de tudo que Deus nos dá em função do reino, do relacionamento com Deus. Se eu estou na academia, se eu estou na terapia, se eu estou no cardiologista, isso tem a ver com o reino. Então, a repetição regular das disciplinas da espiritualidade, elas ajudam a gente em 3 coisas. Primeiro, elas mantêm a nossa mente e o nosso coração focados na prioridade do Evangelho, porque, lembrem, o nosso coração é viciado em preocupação. Então, você é um viciado nisso. Você é um preocupado compulsivo. Todos nós somos. Então você precisa contrabalancear isso. E aí você combate a ansiedade. Paulo vai dizer lá em Filipenses como? Apresentando ao Senhor em oração as suas questões, renovando a sua confiança em Deus, lembrando de que existe um Deus que disse que as demais coisas lhe seriam acrescentadas. Há um Deus que faz promessas. Então você precisa irrigar, hidratar, oxigenar o seu coração com estas verdades. E, claro, você vai se expondo ao Evangelho, isso vai te ajudando a corrigir desequilíbrios na sua vida. Então, recapitulando, irmãos, em primeiro lugar, o reino de Deus tem a ver com uma decisão. A decisão em prol do reino.
Em segundo lugar, significa você manter constante o seu relacionamento com o Senhor, a prática da comunhão. Em terceiro lugar, a prioridade do reino é a prioridade da obediência ao rei. Ora, quando falamos de reino, é importante notar que isso não se limita ao espaço da igreja. Se Jesus é meu rei, se eu tomei uma decisão de participar do seu reino, a minha lealdade a esse Senhor não importa onde eu esteja. Eu preciso sempre me perguntar: quem é meu rei e qual é o meu reino? Esteja eu sozinho em casa, esteja eu no trabalho, na faculdade, esteja eu de férias viajando. Quem é meu rei e qual é o meu reino quando eu estou com raiva? Quem é meu rei e qual é o meu reino quando chego às tentações? Jesus alertou: não podemos servir a dois senhores. Não podemos. A minha identidade espiritual não pode mudar conforme mudam as circunstâncias. Por isso a palavra vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros. Não pertencemos a esse mundo. Por isso o evangelho envolve negação. Eu nego a mim mesmo, eu nego os senhores desse mundo, porque onde quer que eu esteja, onde quer que eu pise, eu tenho um rei. Ora, todo reino tem suas regras, falamos disso. Somos cidadãos do reino, então temos compromisso com os valores do reino. Nosso compromisso não é com candidatos políticos, partidos, ideologias, movimentos, direita, esquerda, cultura disso ou daquilo. Porque Jesus é o Senhor da nossa vida. E isso tem a ver com santificação, batalhas mentais e batalhas comportamentais. Na minha mente eu não posso achar normal o pecado. Não importe o que a sociedade diga. Jesus precisa ser o Senhor dos meus conceitos. Jesus precisa ser o Senhor das minhas ideias. Jesus precisa ser Senhor dos meus valores. Jesus precisa ser Senhor dos meus ideais. E no meu comportamento, eu não posso desistir do reino. Não importa quantas vezes eu erre. Meu irmão, minha irmã, não se dê por vencido. Não importa quantas vezes você peque. Não se renda ao mundo. Não desista de lutar. Ainda que o pecado te fira muitas vezes, o pecado não é capaz de mudar a sua identidade espiritual. Ainda que a gente fracasse muitas vezes, o meu lugar no reino não muda, porque não foi eu que me coloquei, Ele me deu. Ainda que muitas pessoas e muitas situações fiquem estranhas ao meu redor, eu continuo leal ao Rei e ao reino. Então a prioridade do reino tem a ver com decisão, tem a ver com relacionamento, tem a ver com obediência e, por último, tem a ver com o nosso entendimento de igreja. A igreja, ela é a embaixada do reino. Ora, se tudo fosse reino, não precisaríamos de embaixada. A embaixada é a representação do reino fora do reino. Um dia, tudo será reino. Mas ainda não chegamos lá. Então a igreja é essa representação do reino de Deus no mundo. Então, o que a gente faz no culto? Nós celebramos o rei. Estamos aqui para adorar aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cantamos, oramos e adoramos. Para todo mundo ouvir. Sim, nós temos um Rei. E o nome dele é Jesus Cristo. Quando somos batizados, nós entramos para a comunidade do Rei. O discipulado é aprendermos os princípios de funcionamento do reino. Quando falamos do evangelho para as pessoas, apontamos para ela, existe um rei, só que ele é diferente. Ele é o Salvador. Ele deu a vida por você. Somos embaixadores desse reino, irmãos. O que significa dizer que nós não somos espectadores desse reino.
Jesus explicou isso pelo seu próprio exemplo. Ele era o rei e ele veio servir para nos ensinar a sermos servos. Não fomos salvos para admirar o reino. Não fomos salvos para sermos visitantes no reino. Não fomos salvos para sermos clientes do reino. Somos cooperadores do reino, trabalhadores do reino, servos do reino, de modo que isso precisa ser uma prioridade. Sabe, não existe assim um modelo de participação no reino onde eu não tenho compromisso. Mas infelizmente é o que muitas pessoas praticam. A ausência de compromisso com o reino é a ausência de serviço. Eu tenho outras prioridades da minha vida. Ausência de serviço. Não, pastor, eu até posso servir, mas eu tenho algumas condições. Tem que ser do meu jeito. Chamamos isso, queridos, de falta de visão do reino. João Batista foi alguém que tinha visão do reino, que entendia o seu lugar no reino. Servir no reino, irmãos, não é um favor que a gente faz. Servir no reino não tem a ver com fazer do meu jeito. Servir no reino é um privilégio. É uma honra. Porque não é sobre você, é sobre Ele. O que fazemos como igreja tem valor e importância, porque é para o Rei, porque é para o reino. Os pastores não estão aqui para servir aos membros. Os times da igreja não estão aqui para servir aos interesses, aos gostos e às vontades de quem frequenta. A igreja não é um clube voltado para o interesse dos seus sócios. Somos embaixada do reino. O interesse de tudo que fazemos, de cada prática da igreja, tem que ter a ver com o reino. E você somente vai entender isso, somente vai conseguir alcançar essa visão quando o reino for uma prioridade na sua vida. Enquanto não for, continuaremos nos perdendo por coisas secundárias, coisas que são menos importantes, coisas que são, na verdade, irrelevantes. Por quê? Porque não conseguimos manter o nosso coração focado na prioridade do reino. Faça essa avaliação. Não importe a área que você sirva na igreja. O que aquela área, aquele serviço, aquele ministério tem a ver com o reino. E faça pelo reino. Faça para o rei. Então, querido, eu quero convidar você a orar nesse momento. Como eu falei no início, não se trata de algo que seja fácil para quem quer que seja. Eu seria hipócrita se dissesse que, não, para mim, esse é um assunto resolvido. Não é. Todo cristão na face da terra sempre vai lutar para conseguir colocar o reino de Deus como prioridade. Mas a gente precisa sempre tomar uma nova decisão. Senhor, que o reino de Deus, que o teu reino seja prioridade para o meu coração.
não é uma convocação, é uma oferta. Não é um negócio, é uma doação. O Pai deu-nos o reino, porque o Pai deu-nos o Filho, porque o Filho deu-nos a salvação, porque a salvação deu-nos o Espírito, porque o Espírito nos trouxe a certeza da graça de Deus na nossa vida, porque o Senhor nos dá esperança, porque o Senhor nos dá. Generosidade, graça, reino. Então, eu digo sim para o chamado do Senhor. Eu quero viver o reino na minha vida. Eu quero cuidar da minha família. Eu quero cuidar de mim mesmo. Eu quero que a minha vida financeira reflita o reino. Então não tem a ver só com aqui, tem a ver com a vida toda. A vida toda. Coloque-se diante do Senhor nessa hora. Fale com o Senhor. Todos nós temos preocupações. Apresente essas preocupações agora ao Senhor. E peça ao Senhor graça, para que você consiga confiar nele, para que você possa dar um passo de fé e colocar o reino como centro da sua vida, na convicção de que existe um Deus que cuidará da sua vida. As demais coisas serão acrescentadas. Não se trata de você deixar de fazer qualquer coisa na sua vida, mas se trata do tanto que essas coisas ocupam lugar no seu coração. Fale com o Senhor. A Deus. Obrigado, Pai, porque estamos, ó Pai, no lugar tão especial, Senhor, que é a Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu em Cristo o Teu reino, Senhor. Obrigado, Pai, porque para nós não nos custou nada, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós declaramos, ó Pai, que não há outro lugar, ó Pai, que nós queiramos estar, que não a Tua presença, Senhor. Não há outro lugar, ó Pai, onde nós desejamos, ó Pai, estar, participar e viver, senão o Teu reino. Peço ao Senhor, ó Pai, que toque o coração daqueles, ó Pai, que aqui chegaram e que talvez ainda não tomaram uma decisão, Senhor, clara, consciente e intencional pelo Teu reino. O reino do Rei que se sacrificou, o reino do Rei, Senhor, que nos serve, o reino do Rei que nos ama. Em nome de Jesus, ó Pai, constrange nossos corações, para que possamos, ó Pai, de fato, dizer, Senhor, sim, e dar um passo de fé para viver o Teu reino, Senhor. Ajuda aqueles, ó Pai, que já fazem parte, ó Pai, da comunidade do Senhor, da igreja do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a corrigir nossos corações, para manter a prioridade do relacionamento com o Senhor, a prioridade da obediência, a prioridade do serviço. Ajuda-nos, ó Pai, a desenvolver uma mentalidade, Senhor, que tenha o reino como visão. Ah, Deus, e de modo muito especial,
Vai ao coração daqueles, ó Pai, que estão tomados por ansiedade e preocupações, ó Deus. Senhor, esse mundo nos traz tantas ocupações e preocupações. Isso vai drenando as nossas energias, e muitos, ó Pai, estão dentro da Tua casa, Senhor, mas o coração tão distante. Porque as preocupações, ó Pai, elas são 100% do que há na nossa mente. Ajuda-nos, ó Pai, a uma, entregarmos ao Senhor. Entregamos ao Senhor, ó Pai, as preocupações que temos com as nossas famílias. Entregamos ao Senhor as preocupações, ó Pai, que temos, ó Pai, com os nossos trabalhos. Entregamos ao Senhor as preocupações que temos, ó Pai, com a nossa saúde física, Senhor. Entregamos ao Senhor as preocupações que temos com a nossa saúde mental. Entregamos ao Senhor as preocupações que temos com a nossa vida financeira. Entregamos ao Senhor as preocupações, ó Pai, com os problemas que temos, ó Pai, de resolver essa semana. Com as decisões que temos que tomar. Ah, Senhor, nos ajuda a diariamente enfrentar as nossas preocupações com uma vida espiritual regular, com uma vida espiritual, ó Pai, comprometida. E que assim, ó Pai, pouco a pouco nós possamos libertar nosso coração dessa angústia generalizada, Senhor, para que haja espaço dentro de nós, para que nos alegremos com o Teu reino, para que nos alegremos com a Tua salvação, para que nos emocionemos com o Teu amor, para que a gente sinta, Senhor, o desejo de Te servir. Isso não seja um peso, Senhor, que não possamos dar para o Senhor o que resta, Senhor, que a nossa espiritualidade não seja um resto, uma sobra, mas seja prioridade, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, amém.